Amigas e amigos, a violência no Brasil chegou a um ponto de se tornar insuportável. Ninguém mais aguenta a absurda e incontrolável violência. Se forma um Estado paralelo, os poderes perderam o controle e assim a nação está sufocada. Não há uma família que não tenha um problema de droga em casa. Muitas e muitas famílias do Brasil estão lá com seus familiares presos, com os filhos presos, outros mortos, as mães e os pais com adoecimento mental. E o tecido social está destruído. Isso tem uma relação histórica e social. A burguesia, os capitalistas, a direita, há muitos anos, se apossaram da terra, escravizaram o povo, e quando acaba a escravidão, o povo ficou sem ter onde morar. E o que fizeram? Foram para as beiras de praias, para os lagos, para os morros, e hoje nós temos o Brasil favelado. Nessas favelas não se tinha educação, saúde, saneamento básico, nem moradia digna. Tem uma música muito bonita que é Ave Maria do Morro. Escutem essa música, Ave Maria do Morro. Ali se conta um pouquinho da história e da tragédia do Brasil. Tem também um livro extraordinário, Capitães de Areia, de um grande escritor brasileiro, que é o Jorge Amado. E ali ele também conta um pedacinho da história do Brasil miserável, do abandono e do nascedouro da miséria humana no Brasil. Mas mesmo com a música e com o livro, e com o grito dos que ainda gritam, a classe política brasileira, que é em sua maioria ordinária, não fez nada. E o crime se alastrou. Mas fiquem felizes, porque ainda está bom. Daqui a 30 anos, vocês vão ver um saco branco, cheio de cabeças de seres humanos. 10, 12 mais. E é branco que é para aparecer o sangue, todo mundo vê de longe. E eles vão colocar na porta dos palácios da justiça, vão colocar nas secretarias de segurança, que é para desmoralizar e mostrar quem é que pode. No caso, é o Estado paralelo. Contar uma história a vocês. Eu estava, não sei aonde, e tinha uma televisão e um programa policial da Turma da Bala. Quem apresentava o programa era o pastor evangélico Ronaldo Martins, que também foi deputado federal. No contexto da fala dele sobre um problema de violência, ele disse o seguinte: a polícia prende, a justiça solta. Isso é uma frase infeliz, mentirosa e irresponsável. O senso comum pode até dizer, coitados, porque não tiveram acesso ao conhecimento. Mas um jornalista, um líder, um político não pode dizer isso, principalmente deputados. Eu vou explicar por quê. Prestem atenção. O Brasil é conformado de 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Como cada poder trabalha. O
poder legislativo faz as leis. Essa é a função do poder legislativo. São os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. Quem é o responsável, então, por elaborar a lei e dizer como serão feitas as ações a partir da lei? O poder executivo é formado por governadores e presidente da República no Brasil. E o poder judiciário é conformado pelos juízes, desembargadores e os tribunais superiores. Então, o que faz o poder judiciário? Julga os crimes, mas julga como? Dentro da lei. Ele faz o que a lei determina. Quando eu vi o pastor Ronaldo Martins falando, aí eu fiquei pensando, ora, mas ele não é o responsável por fazer lei? Por que quando ele foi deputado federal, ele não fez uma lei dura contra o crime? Por quê? Por que ele não fez? Então, quem solta, meus amigos e amigas, não é a justiça. Quem solta é o Congresso Nacional. São os deputados. A estrutura da lei já é feita para deixar brecha e permitir que o crime haja com a certa liberdade. Isso é o que é o absurdo. Então, quando você ouvir, por exemplo, um jornalista na televisão dizendo o seguinte: um indivíduo tal matou uma pessoa e ele já tinha mandado de prisão, ele já tinha passagens pela polícia, ele já tinha estuprado, já tinha matado, já tinha assaltado. Aí a pergunta é: por que está solto? Porque a lei que o deputado Ronaldo Martins, porque a lei que a bancada da bala não fez, nem tem coragem de fazer, porque a bancada da bala, ela tem como matéria-prima, como alimento para se alimentar, o crime. Fiquem certos que esses apresentadores irresponsáveis que expõem a violência, a miséria humana nos nossos lares, na frente das nossas crianças, eles só se elegeram porque tem um burro do lado de lá para votar nele e porque tem o crime. Se não fosse o crime, essa gente não se elegeria para nada, porque é ignorante, incompetente e demagoga. No Ceará, na Bahia, no Pernambuco, no Rio de Janeiro, no São Paulo, em toda a região amazônica, nos estados de lá, todo o Brasil tem a praga do programa policial, que é o esgoto pelo qual o churume da miséria humana passa. Esses miseráveis se elegem mentindo, expondo os pobres e os negros, porque os crimes cometidos pelos ricos eles não falam de jeito nenhum. Agora, contra o pobre que está lá naquele livro do Machado, naquele livro do nosso bom baiano Jorge Amado, aí ele escracha, porque é um pobre coitado, é um miserável, não sabe nem falar para se defender. Mas o grande, ele não fala do crime do grande, da corrupção, né, dos roubos, dos assassinatos.
dos direitos que eles tiram da classe trabalhadora, lá nas suas empresas. Ninguém fala. Para eles, a bancada da bala, o miserável é só o pobre, o preto, o desvalido. E a turma que compõe a bancada da bala é tão ignorante que não leu a história do Brasil, que não conhece a formação do povo brasileiro, dessa nação. Agora, esses monstros são representantes do povo, infelizmente. Uma coisa ficou clara: quem solta os marginais, quem solta o crime ou são os deputados federais, na sua maioria. A segunda coisa que eu quero deixar clara: aqui no Ceará tem um humorista muito bom mesmo, e um cara que tem muita cultura, não é um Zé Manel, não. É um cara que tem muita cultura, se chama Falcão. E ele, no humor dele, ele diz: um macaco é um macaco, um jumento é um jumento, e um cachorro é um cachorro, mais ou menos assim. Pois bem, quero dizer aqui que um criminoso é um criminoso e deve ser tratado como criminoso. E um homem de bem é um homem de bem, deve ser tratado como um homem de bem. Quantos negros, quantos brancos, quantos amarelos, quantos ameríndios vivem no Brasil ganhando pouco ou desempregado, mas são decentes, honestos, estão ali cuidando dos familiares, conversando com os filhos, levando para a escola, para dar bom exemplo, para melhorar a condição humana dos filhos. Então esses têm que ser tratados como homens decentes, como mulheres decentes. Tem que ser respeitados, tem que ter alguns direitos mínimos preservados, tem que ter políticas públicas para eles, como moradia, como a escola, como segurança, e assim por diante. Agora, o criminoso que contamina as famílias, que estupra, que mata a criança que estuprou, ou a mulher que estuprou, ele tem que ser tratado como criminoso. Ele não pode estar livre cometendo crimes. Quem tem que estar livre é o trabalhador, é o professor, é a enfermeira, que a direita brasileira, o capitalismo brasileiro quer roubar um direito que ela adquiriu, que é o direito de ter o piso salarial. Essas pessoas do bem, decentes, que constroem o país, que ajudam o país, que produz para si e para engrandecer o país, elas têm que ser tratadas com o máximo de respeito. O criminoso tem que ser tratado conforme ele merece. Se um indivíduo estuprou uma criança e matou a criança para que ela não descobrisse que tinha sido estuprada e dissesse o nome do estuprador, pelo menos a aparência do estuprador, ele tem que ser julgado de conformidade com a lei dura. E se pegar 30 anos, que é pouco, ele tem que ficar 30 anos, não é 6 anos na cadeia. E, na verdade, criminosos que cometem crimes hediondos, eles têm que estarem submetidos à prisão perpétua. Não tem que estar solto. Agora, a classe política do Brasil brinca com o crime. É por isso que daqui a 30 anos vocês vão ver sacos com 30 cabeças dentro, com 10 cabeças dentro, lá na porta do Palácio da Justiça, porque como também é incompetente, compactuou com isso, vai sofrer as consequências e ser desmoralizada. Não se pode brincar, o crime é o crime. Não tem que ter brincadeira com o crime. O que não podemos é
fazer a prática da tortura. O que não pode é um policial prender um pobre desvalido no meio da rua, mesmo que seja criminoso, e torturar, quebrar osso. O que não pode é um policial arrombar a casa de uma pobre mãe de família, coitadinha, que já vive com fome, desempregada, sem perspectiva de vida, e ficar por isso mesmo. Ele não pode fazer isso. Ele só entra na casa, conforme a lei brasileira, se for ali no momento do flagrante e se tiver uma ordem judicial. Torturar não pode, é um crime monstruoso, é incompatível com a dignidade humana. Agora, a maioria dos governadores do Brasil são incompetentes e covardes. Eles não expulsam de uma corporação que é de Estado os criminosos da polícia que fazem esse tipo de crime. Eu não estou falando aqui do bom policial, do policial decente, que são muitos. Eu estou falando desses criminosos, desses bandidos. Por que é bandido? Porque está fora da lei também. Se o indivíduo trafica droga, ele é criminoso, porque está fora da lei. E se o policial é corrupto, se o policial tortura, se o policial arrebenta a porta de um pobre favelado, sem ser ali dentro do parâmetro da lei, ele é criminoso também. Por que os nossos governadores não expulsam esses canalhas do serviço público? Não expulsam porque são covardes e incompetentes e estão compactuando com o crime. Depois não reclamem. De modo, meus caros amigos e amigas, a situação não é fácil. Vocês viram que eu propus aqui leis duras e gente séria para governar o país, gente com competência para governar o país. Eu não estou falando de meia boca, estou falando claramente. E estou dizendo que o criminoso tem que ser punido com leis duras. Está claro para todo mundo? Agora, falarei de outra coisa para concluir. É preciso ter política pública. O Brasil tem algumas políticas públicas que são muito importantes. Por exemplo, a educação. É uma excelente política pública. E nós não podemos nos queixar muito não, viu? Depois dos anos 90, e principalmente com os governos do PT e dos partidos comunistas e socialistas de esquerdas aliados ao PT, nós tivemos a escola de tempo integral, nós tivemos o fortalecimento da merenda escolar, nós tivemos o Fundef, temos o Fundef, temos o transporte escolar, temos a refeição escolar, que é boa. Alguns prefeitos roubam, aí fica ruim. Aí o povo tem que lutar. Mas alguns agem direitinho. E a sociedade precisa fiscalizar através dos conselhos. Se a merenda está ruim, tem que ir para cima. O Ministério Público também tem que ganhar, tem que fazer a sua parte. Não pode só ganhar dinheiro nosso não, viu? Lembro que todo o poder do povo em seu nome é emanado. Todos os gastos do Brasil, todas as políticas públicas, todos os poderes são sustentados pelo dinheiro do povo brasileiro, que paga imposto. Em seu nome, esse poder tem que voltar para o povo, com política pública. Agora chama a atenção, viu, dos governos. É preciso melhorar, já é uma política pública excelente. Precisa melhorar. A moradia. Aí o Lula vai levar para a eternidade essa política pública de moradia para os pobres. Lembram que eu falei no início da escravidão, da ida do povo para o morro, porque não tinha para onde ir?
Esse povo está no morro, está na beira das lagoas, está na beira das praias, está no gueto. E para desfazer essa tragédia que é histórica, nós vamos precisar de muitos anos. Agora, alguém teria que começar. O Lula começou. Esse grande programa da Minha Casa, Minha Vida, que é um programa de moradia popular. Tem que intensificar esse programa. Se intensifica isso daí, a construção civil vai se desenvolver, vai gerar muito emprego e o governo tem que também fazer um trabalho social nas favelas. É preciso ter agentes de cidadania nas favelas. Gente decente, sabe? Não é qualquer indivíduo que pega aí no meio da rua, no laço e bota para ser agente de cidadania, não. Tem que ser gente decente para fazer formação, para explicar o que foi a escravidão, para explicar por que é que o povo está na favela e quais as possibilidades de as pessoas melhorarem suas vidas. A política pública é fundamental. Termino dizendo que essas duas coisas, aliás, três, né, o combate à corrupção política dos políticos irresponsáveis, o combate à corrupção policial no Brasil, que é muito grande, as leis mais duras, que têm que ser feitas pelos deputados e não fazem porque são covardes e irresponsáveis com a pátria, e política pública. Se nós agirmos de forma holística, com inteligência, sendo duro sem perder a ternura, nós venceremos a batalha. Essa frase, ai que endurecesse pero sem perder a ternura jamais, é do Che Guevara, médico, doutor Che Guevara e revolucionário Che Guevara. Quando se é duro, por exemplo, contra o crime, isso significa ternura contra o homem de bem. Quando se é frouxo contra o crime, isso significa compactuar com o crime, contaminar a sociedade e viver em estado permanente de assombro, de medo e de violência. Não é isso que queremos. Nós queremos um mundo melhor, mais justo em todos os aspectos, permitindo que todos os homens e todas as mulheres tenham direito ao bem-estar e à vida.